Você cresce ouvindo rótulos, depois passa anos tentando se livrar deles. E enquanto isso, você está vivendo como quem foi esquecida, quando na verdade foi escolhida desde o início. Hoje, no nosso devocional de número 130, seguimos com o tema: Deus já tinha você em mente. O trecho bíblico que nos guia é de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Muito prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Jeremias recebe essa palavra num tempo muito delicado da história de Judá. Não era um período leve. O povo estava vivendo crise, afastamento de Deus e um cenário espiritual bem confuso. E é nesse contexto que Deus chama um jovem que aos olhos humanos ainda parecia pequeno, inexperiente e até inseguro demais por uma missão tão grande. Mas Deus não olha só para a idade, não olha só para a aparência, não olha só para a fala trêmula. Ele olha para o propósito. Essa palavra é forte porque mostra que o chamado de Jeremias não começou quando ele foi apresentado ao povo. Começou no coração de Deus, antes mesmo do nascimento. Antes de alguém te nomear, Deus já tinha te escolhido. Tem uma verdade muito forte nesse versículo, que a identidade vem antes da performance. Jeremias não foi escolhido porque já era pronto, foi escolhido para ser formado. E isso conversa muito com a ideia de neuroplasticidade espiritual, porque a mente e o coração vão sendo treinados pelo que a gente repete. Se a pessoa repete por anos que é incapaz, pequena, esquecida ou sem valor, isso vai moldando o seu interior. Mas quando a verdade de Deus entra com constância, ela também começa a criar novos caminhos dentro da alma. É como se o Senhor dissesse: eu sei quem você é antes de você aprender a se enxergar corretamente. Aqui também me faz lembrar da imagem do vaso de barro, porque o barro é simples, frágil, moldável, não tem brilho próprio no início, mas nas mãos do olheiro ele ganha forma, função e beleza. Assim também a nossa vida. Deus não escolhe porque já está tudo pronto, Ele escolhe porque sabe moldar. A identidade em Deus não nasce da nossa força, ela nasce na mão de quem nos formou. E isso é completamente libertador, porque muita gente vive tentando provar valor o tempo todo. No trabalho, entregando mais do que aguenta. Na família, tentando merecer amor. No casamento, tentando ser perfeita para não ser rejeitada. Nas redes sociais, tentando parecer alguém que merece atenção. E na vida interior, tentando esconder rachaduras para não ser visto como fraco, não ser vista como fraca. Mas esse capítulo e esse versículo de Jeremias corta essa corrida e diz: você já foi vista por Deus antes de ser reconhecida pelas pessoas. Hoje a gente se depara com muitas pessoas que estão cansadas de viver como se precisassem se construir sozinhas. Isso aparece na família, quando a pessoa cresce ouvindo rótulos e depois passa anos tentando se livrar deles. Isso aparece no trabalho, quando o valor pessoal fica preso ao desempenho. Aparece também no casamento, quando a pessoa começa a se definir pelas falhas ou pelos medos dentro da relação. Aparece nas redes sociais, quando o espelho virou tela e a comparação virou rotina, e também na nossa vida emocional, quando a autoestima depende do humor do dia, da resposta do outro, do quanto tudo deu certo. Então vamos pensar aqui juntos em alguns exemplos bem reais. Pensa numa jovem que sempre ouviu que não daria em nada e agora vive tentando compensar isso com produtividade e aparência. Pensa num homem que cresceu sem afeto e aprendeu a achar que sentir é fraqueza. Pensa comigo numa mãe que vive se culpando porque não consegue dar conta de tudo e começa a se ver só como alguém quebrada. Pensa em uma pessoa que mudou de emprego, de cidade ou de fase de vida, mas ainda carrega dentro de si a sensação de não pertencer. E esse versículo, ele vem como cura para tudo isso. Ele diz: o que Deus já falou sobre você é mais antigo e mais forte do que tudo o que tentaram escrever na sua história. Se você foi escolhida, se você foi escolhido antes de nascer,
Sua história não começou no trauma, no erro e nem na comparação. Ela começou em Deus. Às vezes a gente passa a vida tentando provar nosso valor o tempo todo. E acaba que o nosso valor fica preso ao desempenho. E a gente passa a se definir pelas falhas e pelos medos. Estamos sempre tentando parecer alguém para merecer atenção. A liberdade chega de verdade quando a gente entende que identidade vem antes de performance. Porque nossa identidade começou em Deus. Então pausa agora, faz um gesto de amor e manda esse devocional para aquela pessoa que merece saber que ela não precisa provar nada, porque ela já foi escolhida. A lei da gestação conversa muito com esse trecho bíblico, porque a lei da gestação, ela nos lembra que aquilo que é verdadeiro nem sempre aparece de imediato. Há processos que crescem em silêncio até o tempo certo de florescer. A escolha de Deus sobre Jeremias já existia antes da manifestação pública do chamado. E isso é tão lindo, né? Porque às vezes a alma quer resultado rápido, mas Deus trabalha em profundidade. Ele forma antes de expor, Ele prepara antes de enviar, Ele molda antes de usar. O que Deus plantou em você pode estar escondido por um tempo, mas não está perdido. Vamos iniciar agora a nossa sessão de coaching, então lembra, você tem que pensar com sinceridade. Primeiro, em que área da sua vida você mais precisa lembrar que foi escolhida por Deus? É na família? Talvez você ainda viva sobre rótulos antigos que recebeu na infância. No trabalho, talvez você se cobre como se o seu valor dependesse da entrega perfeita. Quem sabe na sua vida emocional? Talvez você tenha esquecido quem é porque passou tempo demais tentando sobreviver. Nossa segunda pergunta: que voz tem moldado mais sua identidade ultimamente? É a voz da crítica, a voz da comparação, da culpa ou a voz de Deus dizendo que você foi separada por um propósito? E terceira pergunta: se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria de verdade? Você pararia de se diminuir o tempo todo? Você criaria pequenos hábitos que lembram sua identidade em Deus? Ou quem sabe você deixaria de agir como quem foi esquecida e começaria a viver como quem foi escolhida? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar é essa: nesse dia, eu vivi tentando provar meu valor ou lembrando que já fui escolhida por Deus. Hoje, seus 7 minutos são para lembrar que sua vida não é acidente e nem improviso. O nosso exercício recebeu o nome de permitir que o oleiro forme o vaso. Então procure um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você perceber que se acalmou, comece o seu exercício. Primeiro, você vai dar nome à mentira que mais tenta definir você, então escreva e complete. Hoje, a ideia errada sobre mim que mais tenta falar alto é... Responda com honestidade, está aí só no seu caderno, ninguém vai ver. Segundo, escreva a verdade de Deus, então escreva e complete. Mas em Deus eu preciso lembrar que... Eu vou te dar 4 exemplos, mas você usa o que for verdade, o que for sinceridade para a sua vida. Mas em Deus eu preciso lembrar que fui escolhida antes de ser vista. Mas em Deus eu preciso lembrar que Deus conhece meu propósito. Mas em Deus, eu preciso lembrar que minha história ainda está sendo formada. Mas em Deus, eu preciso lembrar que eu sou um vaso nas mãos do oleiro. E terceiro e último, escolha um gesto simples de realinhamento para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, essa última parte do exercício, você escreve, completa e se move. A frase é essa: antes de terminar o dia, eu vou. Eu vou te dar 3 exemplos. Você completa com o que for sua verdade e o que for possível você fazer ainda no dia de hoje. Antes de terminar o dia, eu vou interromper uma fala interna que me diminui. Antes de terminar o dia, eu vou repetir em oração uma verdade sobre minha identidade em Deus. Antes de terminar o dia, eu vou dar um passo prático que combine com quem Deus está formando para eu ser. O propósito desse exercício é não deixar a dor moldar sozinha o seu interior, mas permitir que Deus continue formando você. Então compartilha comigo, me deixa te conhecer um pouco mais. Conta aqui nos comentários em qual área da sua vida você mais precisa lembrar que foi escolhida por Deus. Aquela onde você está tentando provar valor. E o mais importante,
Antes desse devocional, você já tinha parado para perceber que quanto mais você tenta provar, mais se afasta da verdade de quem você realmente é? Então desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada. E depois volta e faz o exercício, tá? Porque esse devocional, ele só termina de verdade, não é no amém. É quando você decide que merece descansar nessa escolha. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem, você entendeu que a rocha não muda e aprendeu sobre constância e confiança. E hoje você descobre que Deus já tinha você em mente. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salve esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que estiver tentando provar algo e precisar se lembrar de como descansar na escolha de Deus. Respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, obrigada porque Tu me conheces antes mesmo de eu me conhecer por completa. Tu viste minha vida antes do meu nascimento. Tu me escolheste, Tu me separou para o Teu propósito. E hoje eu te peço, cura as vozes que me diminuíram. Rompe os rótulos que eu carreguei por tempo demais. E me ensina a viver como alguém que foi formada por Ti. Faz de mim um vaso disponível, molda meu coração, treina minha mente, alinha minha identidade e me ajuda a confiar que o que Tu começastes em mim ainda está sendo construído com cuidado e propósito. Em nome de Jesus. Amém.